Olá, pessoal. Sou o Daniel Passos Dick, colecionador de CDs clássicos, estudioso, melômano, pesquisador, melômano, como sou taxado, né? Mas não deixo de ser, e é a mais pura verdade, realidade, é, das obras dos grandes compositores europeus, desde a Idade Média, século XVII, barroco, século XVIII, classicismo, século XIX, romantismo, impressionismo, pós-vanguarda europeia, dodecafonismo, e dos compositores brasileiros antigos e, e contemporâneos também, né? E hoje nós vamos falar das variações sobre um tema de Diabelli, opus 120 de Beethoven. As variações sobre uma valsa de Diabelli para piano, opus 120 de Beethoven. É bom, em primeiro lugar, esse nome Diabelli não tem nada a ver com o diabo, o demo ou capeta, como às vezes se podem imaginar. Mas vamos lá. Variações de Diabelli. Anton Diabelli, entre parênteses, 1781-1858, foi um compositor e editor austríaco, cujo nome é conhecido particularmente pelo simples tema de valsa que escreveu como um tipo de signature tune, entre parênteses, música característica para iniciar ou terminar um programa, entre parênteses, para a sua própria editora. Em 1822, através de uma proeza publicitária, ele convidou todos os proeminentes compositores da Áustria para escrever variações deste tema. Entre os compositores estavam Franz Schubert e o garoto prodígio de 11 anos, Franz Liszt. Suas contribuições, adicionadas a muitas de outros, incluindo Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, Karl Czerny, que é um compositor austríaco não tanto conhecido, e Wolfgang Amadeus Mozart Jr., o filho de Mozart. Foram compiladas com o movimento 2 de uma coleção intitulada, entre aspas, Vaterländische Kunstverein, né? Ou seja, uma arte da própria dos grandes compositores daquele tempo, com tipo, é como se fosse mais ou menos na época um concurso para quem compunha a melhor valsa sobre um tema dessa valsa do Anton von Diabelli, compositor e editor austríaco que não era tão conhecido. Muito mais conhecido, contudo, é o movimento 1, consistindo de 33 variações. Elas foram escritas por um compositor que, a princípio, menosprezou a pequena valsa de Diabelli, ou seja, indiretamente nós suponhamos que seja Beethoven, né? Embora mais tarde tenha ficado intrigado e finalmente tenha aceito o desafio. O resultado ultrapassou em muito as peças ocasionais de seus iguais. Podemos presumir que Ludwig van Beethoven não tentou conscientemente sobrepujá-los. Isso também teria desprezado. Isso também teria desprezado. Ao compor sua última e talvez mais engenhosa obra para piano, Beethoven provavelmente não pensou no, entre aspas aqui, concurso de Diabelli, mas usou seu tema como tônica para uma composição na qual sua arte, seu espírito inventivo, especialmente sua intensidade, estivessem expostos em todo o seu esplendor. Os contemporâneos de Beethoven, no entanto, não se convenceram deste esplendor e por décadas as 33 variações foram raramente executadas. Entretanto, Robert Schumann foi um grande admirador desta obra e o aluno de Franz Liszt, Hans von Bülow, grande maestro Hans von Bülow, alemão do contemporâneo de Wagner, que, que a história mais ou menos do Hans von Bülow é que ele era um maestro muito famoso alemão, a Cosima von Bülow, né, é, era filha de Liszt, né, se separou de Hans von Bülow, né, maestro alemão da época de Wagner, e se casou com o Wagner. O Wagner acabou se tornando indiretamente genro do Liszt, né, porque a Cosima era ex-esposa do maestro alemão Hans von Bülow, se separou dele, ficou com Wagner, Richard Wagner, e o Wagner acabou se tornando diretamente genro do Liszt, né? O Liszt acabou virando o sogro de Richard Wagner, né? Hans von Bülow
Entretanto, Robert Schumann foi um grande admirador desta obra ao longo de Franz Liszt, Hans von Bülow, que frequentemente, que, desculpe, entretanto, Robert Schumann foi um grande admirador desta obra ao aluno de Franz Liszt, Hans von Bülow, que frequentemente a apresentou, conseguiu atrair interesse maior na segunda metade do século XIX. A valsa de Diabelli, simetricamente composta de dois conjuntos de 16 compassos, é escrita na clave de Dó maior, que domina toda a obra. Somente nas variações 9, 28, 29, 30 e 31, Beethoven utiliza Dó menor, enquanto que nas 32 faz uso de Mi bemol maior. A variação número 1 é uma marcha festiva, que engrandece consideravelmente a singela e encantadora pequena valsa e imediatamente a coloca em um contexto inteiramente novo. No curso da obra, o tema aparece em muitas outras manifestações, que abrangem uma ampla esfera de humores instáveis, distanciando-se cada vez mais do original. Portanto, não é de se surpreender que Beethoven faça referência à introdução da primeira área da ópera Dom Giovanni de Mozart, Notte giorno faticar de Leporello da ópera Dom Giovanni de Mozart na variação número 32. É uma coisa muito parecida com da área, se alguém for ouvir a ópera Dom Giovanni Notte giorno faticar, que é a primeira área depois da abertura, tem é muito semelhante os primeiros compassos, né? Muito semelhante, mas na versão de piano, não na versão orquestral, né? A variação 32, que é uma fuga de grandiosa dimensão, forma o apogeu de toda a obra. Deve-se prestar atenção à metamorfose da pequena valsa na variação 33, final da Schumann. O tema de Diabelli aparece mais uma vez, agora como um gracioso minueto sem uma saudação ao ouvinte. O intérprete de CD de Beethoven, das variações de Diabelli, da Audiophile Classics, é um russo bem conhecido de sonatas para piano de Beethoven. Igor Lebedev, 1950. Completou seus estudos de piano sob a orientação do grande professor russo Serebriakov no Conservatório de São Petersburgo, de onde se tornou professor em 1977 e diretor do departamento de piano em 1987. Ao longo de sua carreira como solista e intérprete internacional de música de câmara, Lebedev ganhou ótima reputação de ambos os grandes mestres e júris de todo o mundo. Embora apresente uma vasta gama de músicas para piano em seu repertório, Beethoven, Liszt e Schumann são seus compositores preferidos. Bom, falou-lhes, foi-lhes um prazer, Daniel Passos Dick. Em aulas futuras eu pretendo falar alguma coisa de Beethoven, uma aula bem importante das sonatas para piano e violino Spring, Primavera, Opus 24, e a sonata Kreutzer, Opus 47, Beethoven, que não são sonatas para piano, mas são as sonatas para piano e violino mais famosas de Beethoven, as mais conhecidas, não são as únicas, não foram as primeiras. E pretendo, daqui a algum tempo, falar um pouco da biografia daqui a algum tempo, a biografia de Herbert von Karajan, grande maestro austríaco, e Leonard Bernstein. Estou dando um adiantamento, um spoiler, digamos assim, sobre as próximas aulas futuras que pretendo realizar sobre não só maestros e não vou me limitar só a Beethoven, talvez expandir e idealizar outros programas de compositores clássicos e posso falar de maestros, cantores mais famosos também. Agradeço-lhe a todos, foi um prazer, sempre mais. Falou-lhes.